A gente segue atualizando também o Campeonato Paulista com o Timão. E a gente vai ver a pontuação, claro, do São Paulo e também do Corinthians, porque agora, não é, Lili? Ficou mais difícil depois do resultado ruim de ontem, né? Claro, não cola no Antônio Oliveira, mas os resultados vinham aparecendo, eram tão bons que o corintiano começou a fazer conta justamente pela classificação. Pois é, Bruno, Mari, beijo pra vocês, amigos do estúdio, fãs de esporte. Hoje é dia de folga por aqui, tá? Um descanso aí para os jogadores que terão uma semana aí de trabalho até o próximo confronto contra o Santo André na Neoquímica Arena. O Corinthians, que depois da derrota de ontem se distancia mais de uma possível classificação, matematicamente ainda tem chances, né? Mas nesta semana pode ser decisivo aí uma eliminação caso a Inter de Limeira vença o São Paulo na quarta-feira. Aí não terá mais chances do Corinthians conseguir se classificar. Caso a Inter de Limeira tropece, o São Paulo vença, ainda assim a situação é difícil, porque o Corinthians tem 10 pontos, é lanterna do Grupo C, então está a 4 pontos de distância da Inter de Limeira e também do Mirassol, que ocupam o segundo e terceiro lugar. Aí nem conta mais com a RB Bragantino, que tem 18 pontos e é líder do grupo, né? O elenco reconhece que a situação é muito difícil, mas é aquele papo, ainda tem chance, vamos tentar fazer a nossa parte. Para isso, o Corinthians tem que ser 100% nos dois últimos confrontos, Santo André e depois tem o Água Santa. E claro, torcer contra os rivais Mirassol e também a Inter de Limeira. Corinthians que, na partida de ontem, apesar da derrota, né, porque pouco o Carlos Miguel trabalhou, assim como foi contra o Cianorte, ontem a mesma coisa. A diferença é que o rival, a Ponte Preta, foi cirúrgica. O único lance consegue fazer aquele gol, depois disso muito volume de jogo para o lado do Corinthians, que não conseguiu marcar de jeito nenhum. Tentou várias vezes, foram 29 finalizações. Claro que nem todas na direção do gol, muitas passaram perto, faltou melhorar um pouquinho ali o alvo para tentar pelo menos um empate, o que não deu certo. Vou convidar o fã de esporte a ouvir agora o que disseram os jogadores e também o técnico Antônio Oliveira depois da partida, viu? Só adiantando, o português falou, se ficasse até amanhã tentando, a bola não ia entrar não. Vamos assistir. Há dias que nós costumamos dizer que podemos ficar aqui o dia todo que dificilmente iríamos marcar. Mas há de ressaltar, independentemente de estarmos tristes, portanto, pela derrota, e a análise que se faz geralmente, como eu digo, é o saldo entre o número de golos marcados e sofridos. Portanto, e nessa perspectiva, o adversário foi melhor que nós. Eu não gosto de derrota, já deve reparar. Acabou o jogo, eu fiquei bem bravo mesmo, mas eu sei que eu tenho noção que eu tenho um caminho muito gigantesco pela frente. A nossa equipe tem um ano muito grande pela frente, com muitos jogos, muitos campeonatos, e nós temos que estar preparados 100%. E hoje não tivemos a felicidade de sair com a vitória devido às circunstâncias de chances criadas pela gente, mas faz parte, a gente tem que ter a noção, a cabeça boa, porque sábado que vem, eu acho, se não me engano, tem o próximo jogo e a gente tem que somar os 3 pontos para sonhar com a classificação. Seríssimo, vamos lá. Faltou sorte, pé na forma ou ambos? Qual é a avaliação de vocês? Eu quero aproveitar também para agradecer a Lili, tá? Pela participação, por trazer as palavras dos jogadores. E a gente vê os números na tela. Finalizações do Corinthians nessa derrota. 29 finalizações, 11 bloqueadas, 13 para fora, 4 no alvo e 1 na trave. Se estivesse jogando até agora, também não teria conseguido ainda, Mário Marra? Acho que tem uma hora também que precisa dormir, né? Ir para casa e tal. Assim, eu acho que pé na forma, ok, sorte. Acho que o Corinthians em algum momento na hora da finalização ficou mais ansioso. Durante uma parte do jogo até criava, mas tinha dificuldade para finalizar. Depois de um certo tempo começou a achar o espaço para finalizar. E acho que em condições, esse é o tipo de jogo que assim, em um outro jogo acho que o Corinthians faria alguns dos gols que perdeu. Tem um mérito, sim, defensivo da Ponte durante um tempo. Depois eu acho que entra nessa escala aí mesmo de erros graves ou falta de concentração ideal para finalizar. Alguns torcedores até aplaudiram o time mesmo com a derrota, e é uma derrota que praticamente elimina o time do campeonato. Mas eu acho que aplauso é muito com o que tinha antes, né? Porque o time melhorou, né? Melhorou, então... Muito. Você, Dona, falou mais cedo que você viu a evolução. Sim. Mesmo naquela sequência de bons resultados do Corinthians, o de ontem, apesar do resultado, você viu a evolução. Sim. Eu acho que o Corinthians evoluiu. Merece aplauso?
Eu acho que merece pelo como o time se entregou ontem, entendeu? E acabou produzindo. Eu acho que uma questão do Corinthians, e aí muito por conta da ansiedade, exagerou muito nos cruzamentos em algumas oportunidades. Foram 55 cruzamentos, é muita coisa. Mas é um início de um trabalho do Antônio Oliveira. Dentro de uma comparação de um trabalho muito ruim do Mano Menezes e de um 2023 no campo e bola desastroso, o Corinthians praticamente não jogou futebol na última temporada de maneira organizada. Né? Assim, até de uma maneira aleatória, com superação, com a individualidade de alguns jogadores, com a torcida que apoia, conseguiu escapar ali de um rebaixamento. Mas o 2023 no campo e bola, se você for analisar e olhar o campo ali coletivamente, foi um desastre do Corinthians. Eu acho que esse aplauso que o torcedor do Corinthians dá hoje é uma postura que foi modificada, uma organização que o torcedor do Corinthians está vendo nesse início de trabalho do Antônio Oliveira, reforços que estão chegando, o Garro sendo importante, o Ranieri, eu não vi nenhuma partida ruim do Ranieri ainda desde que ele vestiu a camisa do Corinthians. O Félix Torres. Fez 2 gols ontem, né? Eu acho que o resumo é o seguinte, quando o Antônio Oliveira chega no Corinthians, já era uma situação muito complicada de classificação, era um legado que já estava ali. Eram 5 derrotas. 5 derrotas. Então, assim, no momento, óbvio que não dá para normalizar um time da dimensão do Corinthians ficar fora da próxima fase do Campeonato Paulista. Esportivamente, isso é muito ruim. Mas essa conta não é do Antônio. Isso é o último do grupo, né? Então, assim, eu acho que o Corinthians hoje ele enxerga um norte. Ele enxerga o início de uma identidade que está sendo construída para esse time ser mais competitivo no restante da temporada. Por isso que aplaude, entendeu? Não é apostar fora do torcedor também, né? Sim, de apoiar, né? O torcedor do Corinthians tem essa coisa assim de entender que os caras estão tentando, estão se doando. Tem alguma coisa acontecendo ali, né, Marra? Acho que a avaliação é essa. Apesar do bom trabalho do Antônio Oliveira, pode não conseguir a classificação. E não por causa de alguma coisa do trabalho do Antônio Oliveira que não vai se classificar, não respinga absolutamente uma única gotinha no trabalho dele. E essa partida de quarta entre Inter de Limeira e São Paulo, essa que vai mexer com a vida de todo mundo. Porque se a Inter vencer, ela elimina o Corinthians, aí o Corinthians não tem mais chance de se classificar. Coloca o São Paulo numa situação difícil. E complica a vida do São Paulo, porque a sequência do São Paulo, ela não é fácil. O São Paulo tem um jogo a menos dentro do seu grupo. E depois tem o Palmeiras, né? Então, porque ele pega a Inter, pega o Palmeiras e na última rodada pega o Ituano, que vai estar desesperado. A Inter e o Ituano são fora e o Palmeiras é um clássico no Morumbi. Sim. E já aparecem na tela aqui o goleiro Carlos Miguel e também o técnico Antônio Oliveira. Carlos Miguel que falhou ontem, na minha opinião, falhou no gol. Eu sempre ouvi que o goleiro não pode espalmar a bola para frente, para o meio da área. Foi um chute forte, como é o nome do... O meia da Ponte Preta, Regis? Foi o Elvis. Elvis, desculpa. Realmente foi um chute forte e tal. Achei também a barreira só com 2 ali, não ajudou. E quem decide isso é o goleiro, não é? Quantos vão na barreira? De qualquer maneira, também não vamos queimar o rapaz e dizer que ele não tem qualidade e tal. Mas outro dia eu falei semana passada, calma, já querem tirar o Cássio e colocar o menino. Ele também de vez em quando vai falhar, todo goleiro falha. Ontem falhou. Vamos ouvir Antônio Oliveira. A equipa fez tudo e mais alguma coisa para podermos marcar golo, portanto, e acho que, sabe que costuma-se dizer que os orçamentos não ganham jogos, portanto, porque senão nem precisávamos de vir aqui ao campo poder defrontar o Ponte Preta, portanto, temos de ter muito respeito pelo Ponte Preta, é evidente que houve muito volume, da nossa parte, mas sabe que também a sequência de jogos que pesou um pouco, mas de qualquer das formas não foi isso que acaba por ser determinante. A equipa criou, teve ocasiões suficientes para ter outro placar, hoje não era o nosso dia. Professor Celso Unzelt, a sua análise de Corinthians 0, Ponte Preta 1. Vi muita gente dizendo que o Corinthians fez um bom jogo, dominou e não mereceu perder. Outros dizendo que houve um exagero nas bolas aéreas, nas bolas cruzadas. Eu vejo as duas coisas. Pode falar que eu estou em cima do muro, mas eu acho que teve exagero também, porque a Ponte Preta se defendeu bem. Sim, se defendeu bem. Mas o Corinthians só soube jogar praticamente o jogo inteiro com bola cruzada. Cabe ao time protagonista, nesse caso o Corinthians é o protagonista desse jogo, era o protagonista, até pelo seu interesse no próprio campeonato, né? Foi uma partida que praticamente alijou o Corinthians da disputa pelo mata-mata do Paulista. Para consumo externo,
é o melhor discurso do Antônio Oliveira, né? Não era o nosso dia, tentamos de tudo, estou orgulhoso do que esses jogadores fizeram. Para consumo interno, o papo tem que ser, precisamos aprimorar finalizações. O Corinthians esteve muito presente, um sufoco na área da Ponte Preta, parece que chegou a uma posse de bola de 80%, mas no primeiro tempo, por exemplo, tem um chute em cima do goleiro da Ponte, do Pedro Rocha, um chute do Wesley. No segundo tempo, as melhores chances, inclusive as reais, mais pro fim do jogo, né? Duas saíram do pé do Rojas, uma cobrança de falta e a cobrança do escanteio da cabeçada do Félix Torres que atinge a trave. De chances efetivas essas. Muita bola cruzada, muita afobação nas conclusões, coisas que precisam ser melhoradas. Bom, todo mundo sabe que o Corinthians precisa melhorar. O Corinthians hoje é um time que, primeiro, os reforços foram chegando aos poucos. Tem reforço que nem entrou ainda, no caso do Igor Coronado. Os que entraram, assinam o contrato, recebem a camisa e vão para o campo. Talvez, até uma vez que a vaquinha está indo mesmo para o brejo, talvez seja benéfico para o Corinthians ter um tempo para se tornar um time. O Antônio Oliveira até fez muito, já é um time articulado, já é um time, coisa que não era. Não tinha o mínimo, mas precisa passar desse patamar. Dá uma olhada nessa tela, antes também do André, do Eugênio falarem um pouco sobre o jogo. Tela com finalizações do Corinthians nesse jogo, na derrota de ontem, para a Ponte Preta. Passou de 20, né? 26. Foram 26. Isso, 26. E só 4 no alvo. Olha aí, ó. Então, no alvo 29. Rapaz. Fechou em 29. Faltou sorte, pé na forma ou ambos? Finalizações do Corinthians na derrota. 29 finalizações. 11 bloqueadas, 13 para fora, 4 no alvo, 1 na trave. O goleiro da Ponte Preta trabalhou pouco. Ué. Então, assim, respondendo a pergunta, sorte ou pé na forma, ou ambos, é ambos, mas assim, se você tem que priorizar um, pra mim é pé na forma. Como você não pode ter 29 finalizações e acertar 4 no alvo. É uma proporção muito pequena. Acho que tudo que o professor falou é corroborado com o apito final, que a torcida aí canta ainda mais forte. Então, diferentemente do começo do campeonato, que estava numa situação bem complicada, o torcedor reconhece que há uma melhora no time do Corinthians. Que, mas perdeu em casa e tudo mais. Mas muitas vezes perdia tendo um jogo, voltando no Tite, desequilibrado do time. Esse Corinthians não, ele é muito mais confiável, é muito mais coletivo. E uma melhora, mas não está se contentando com pouco? Assim, é porque o recorde é pequeno. Com um time que perdeu 5 seguidas e perdeu de times frágeis. Mas você olha as atuações desde que chegou o Antônio Oliveira, a única que foi bem abaixo foi a do Palmeiras, que ainda tem um roteiro épico, com empate no finalzinho. Mas você olhando em desempenho que esse Corinthians apresentava, inclusive contra outras equipes, também acho que o Corinthians ainda está num nível que não condiz com o que é o tamanho do Corinthians. Mas assim, considerando que há pouco tempo a situação era muito pior, então acho que a gente tem que considerar, concordo quando o professor fala disso, talvez até pode ser benéfico para a sequência da temporada, uma eliminação precoce, pela questão de você poder assimilar mais o trabalho, as ideias que foram construídas. O que eu me incomodo assim, o Corinthians pressionou, martelou, que significa que foi azar. Não, porque assim, além da questão de não ter acertado o alvo, para mim ainda foi um time que dependeu muito de levantamento na área. Foram 55 cruzamentos. Esse é um ponto. E assim, o Corinthians, eu fui até comparar no Brasileiro, o jogo que ele mais teve cruzamento foi 37. Então ele colocou 18 cruzamentos a mais do que qualquer outra partida que ele fez no Brasileiro e neste Paulistão. Então assim, foi uma limitação para mim, ao meu ver. Tem um mérito, para mim a gente tem que falar também, a Ponte Preta se defendeu de forma impecável, mas você tem que encontrar formas de conseguir uma infiltração, ter outro tipo de jogada, a não ser fazer 55 cruzamentos. E Belo Ferrolho fez a Ponte Preta. Sim, merece elogios. Depois de fazer 1-0, hein? É o Brigatti, o técnico, né? João Brigatti. João Brigatti, olha. Ex-goleiro. É por isso que ele entende. Ele defendeu bem o goleiro dele, rapaz. Eu até fiz uma postagem nas redes sociais, alguns torcedores do Corinthians, você tem que ver o jogo direito. Te xingaram? Porque o Corinthians, não. Isso não acontece. Vê o jogo que você não viu o jogo. Para falar do jogo tem que ver. Falei, gente, o Corinthians passou o jogo inteiro atrás do placar. Tá? E do resultado. E ele só conseguiu levar, à exceção de um chute do Wesley no primeiro tempo, que estava jogando muito bem, depois acabou sentindo, saiu. Né? Um chute que ele traz a bola para o meio e bate. As outras situações de perigo do Corinthians foram jogadas de bola aérea.
Aí teve a falta no finalzinho, batida pelo Rojas, que o goleiro defendeu. Mas assim, a gente viu muita dificuldade na construção, numa tabela, numa infiltração, numa triangulação. Tá faltando isso ao Corinthians agora. O ponto positivo é que há hoje uma energia positiva da torcida com o time. Isso é difícil de você alcançar, de você conseguir. Esse é o lance do Wesley que eu falei. Muitas vezes o time perdeu e a torcida estava empurrando. Normalmente uma derrota em casa para um time de menor expressão, no caso a Ponte Preta, ainda mais que não vive um grande momento a Ponte Preta, dentro da Neoquímica Arena, o torcedor estaria ali xingando, reclamando, pedindo demissão e tal. Não, o torcedor entendeu. Isso é muito positivo. E é um time que tem jogadores novos, que está se renovando, mas que tem apresentado dificuldades semelhantes a que o time do ano passado tinha, dessa construção. A exceção quando tinha o Renato Augusto, que conseguia fazer alguma coisa diferente. Então esse é o trabalho. O trabalho maior para mim, do Antônio Oliveira daqui para frente, é de saber fazer esse time construir por baixo, com infiltração, com mais alternativas táticas do que cruzamentos e chutes de fora da área. Porque não é proibido cruzar na área. É proibido. É preferível não abusar disso e não ter isso como único recurso. Em futebol nada é proibido. Claro que não é proibido. Nada é proibido. E inclusive se decide uma parcela grande dos jogos. Mas não pode ser só isso. A decisão vem em bolas aéreas. Agora, na escala de prioridade da torcida, que ontem entendeu, a torcida está entendendo que a coisa é passo a passo. Eu costumo dar um exemplo entre corintianos, eu sempre falo, olha, time sem sangue, a gente não vê. Antigamente o time era ruim, mas lutava até o último minuto nos escanteios que batiam na trave. É um exemplo que eu sempre dou. E ontem aconteceu justamente isso. Na última bola do jogo, o último lance, o escanteio, a cabeçada na trave. Não estava com a cara daquele gol no final do Corinthians? Histórico. Nem todo dia de tradição corintiana. Estava com essa cara ou não estava? Quem é esse gol histórico de cabeça no escanteio do Corinthians? Do Gil. Do Gil. Mas, Abel... Nos últimos tempos, era o Gil mesmo. Aí também é querer demais. Depois do que aconteceu no último domingo, ainda ganhar um gol de cabeça no último lance, no jogo seguinte, aí é pedir demais para São Jorge, Eu acho que aquele empate com o Palmeiras deixou o ambiente mais leve. Desanuviou. O torcedor estava tranquilo em relação à competitividade. O time competiu. Agora, como é que resolve essa questão que o Eugênio levantou? Tempo é importante. Tem gente se conhecendo. Vai dizer que é bom ser eliminado do Paulista. Tem gente que defende isso. Mas já que foi, aproveite bem esse tempo. Exato. Não é que é bom, mas pode ser produtivo. Pensando na sequência da tempo, mas lógico que é frustrante para o torcedor, ainda mais... O Botafogo do ano passado, que não chegou à semifinal do Carioca. Muito do que o Botafogo fez no começo do Brasileiro tinha a ver com aquela parada. Aquela pegada que o Botafogo tinha, aquela imposição física que o Botafogo tinha sobre os adversários. Classificação do grupo do Corinthians, o Bragantino com 18 já está classificado, 5 vitórias e saldo 4. Inter de Limeira e Mirassol, os dois com 14 pontos. Inter de Limeira tem um jogo a menos, né? Sim. Mas esse jogo é com São Paulo, no meio de semana. E o Corinthians com 10. Na verdade, o Bragantino não está classificado, não. Porque se ele perde os dois... tá com 16. Não, 16 ou 18? Mesmo com 18, ele não está classificado. Ele não porque se os dois ganham as duas... E a Inter de Limeira tem 3 jogos. Então, é verdade, tem razão. É que com o São Paulo nem estou contando que a Inter vai fazer muita coisa. Mas enfim, vamos supor que Inter e Mirassol ganhem 2 jogos, certo? Os dois fazem 20. O Bragantino não pode parar em 18. Você tem razão. Então o Bragantino precisa de mais uma vitória para ir matematicamente garantir. Aí sim. Isso. Obrigado, professor, pela correção. Corinthians, vai 10 pontos. Não, eu acho que vai classificar o Bragantino. Vai. Mas é futebol, né? Assim como o Corinthians não deve se classificar, porque ele tem que torcer... Mas o Corinthians joga com o Santo André e Água Santa. Então, mas o Corinthians pode fazer o 100% dele. Se Inter ou Mirassol fizerem 3 pontos... Já era. Uma vitória deles. E a Inter tem, por exemplo, o Ituano em casa. E fecha com o Santos. O Mirassol joga no Canindé e depois tem, acho que, o São Bernardo.
No segundo tempo, a pressão corintiana aumentou, mas mesmo com diversas oportunidades criadas, não houve êxito em marcar. Antônio Oliveira realizou mudanças na equipe buscando reverter a situação, mas o Corinthians não conseguiu evitar a derrota, apesar de dominar a posse de bola e criar várias chances de gol. Ao final da partida, o Corinthians finalizou 29 vezes, teve 16 escanteios e manteve 80% de posse de bola, porém não saiu com um resultado positivo. Fala, Fiel, na sua opinião, o Corinthians ainda tem chances de classificação no Campeonato Paulista, sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!